Bom, agora a gente vai chamar aqui o Shoa. O Shoa é sócio da Vetex. Ele é o arquiteto responsável pela transformação da Vetex. A Vetex não começou como SaaS. Não sei se todo mundo aqui conhece a história da Vetex. Ela começou como uma empresa de projeto. E o Shoa estava na arquitetura inicial, certo? Hoje é sócio da Vetex também, né, Shoa? Ele vai falar um pouco sobre a plataforma da Vetex. Quem conhece bem sabe que é uma referência no mercado. Está integrada com a Conduto, certo? Então, acho que o papo vai ser muito bom nesse sentido também. Por favor, chega aí, Shoa. Boa tarde, obrigado pela apresentação. Só fazer um ajuste, a Vetex ela sempre teve no modelo de negócio a ideia do SaaS, né? Porque a ideia era ter escala, fez alguns serviços de fábrica de software para financiar o SaaS. Só que no início, até 2007, o principal produto SaaS da Vetex era um software de CRM. E a gente começou, então, em 2008, a oferta de e-commerce e ela acabou engolindo o software de CRM, passou a fazer parte da plataforma de e-commerce, né? Mas todo o resto é isso mesmo. A única diferença é que, na verdade, era SaaS, só mudou o produto. Os primeiros e-commerce que a gente fez foram no modelo de fábrica de software. Bom, meu nome é André Uchoa. Como ele disse, a gente mantém essa ideia trabalho na Vetex como o que oferece e-commerce como um serviço, um software como um serviço, cuidando de tudo, software, infraestrutura, e para isso o que permite que a gente ganhe em escala, consiga aprender com os diversos negócios e tudo, e permite que a gente consiga integrar com o ecossistema e com parceiros, como a Conduto, por exemplo, como a Vindi, que está se integrando com a gente também. Acho que já deve estar nos finalmente, já integrou, já está integrado, né? Está só atualizando. E porque a gente consegue replicar isso, né? A gente trabalha com... Hoje são mais ou menos 2.600 lojas operando na plataforma, na nossa infraestrutura, e o que dá para a gente um volume considerável de transações e um volume considerável de situações diferentes, né? A Black Friday é um evento, a gente está falando agora de fraude, um dos gatilhos dessa discussão, pelo que eu entendi, foi a proximidade da Black Friday, e a gente pensa em fraude, a primeira coisa que vem à cabeça é a fraude na compra, né? Mas a fraude, o fraudador tentando comprar de forma fraudulenta. Mas não tem só isso, a gente experimentou outras situações também, né? E a ideia, o que eu resolvi falar, eu falei, eu não vou tentar explicar o que é fraude, como funciona, como os fraudadores, porque eu tinha certeza que o Felipe ia falar disso, ia falar melhor que eu, ele é especialista nisso. A gente é especialista em integrar com eles que sabem o que estão fazendo, né? Então, eu pensei assim, e se a gente usar a nossa experiência para tentar entender, tá, eu tenho alguém me ajudando a cuidar da venda fraudulenta, a identificar o risco. Mas e o que eu posso fazer para ajudar a me proteger, né? Então, vou pegar algumas situações que a gente foi enfrentando e que são frequentes e para a gente exercitar fazer esse exercício mental e tentar pensar como eu me protejo disso, né? E a ideia é que a gente se prepare antes para não ter que depois lidar com os efeitos, né? A gente estava falando de dados cadastrais, roubo de dados cadastrais, invasão e tal, e existe aquela coisa do hacker que invade o banco de dados e rouba dados. Esse caso do Equifax teve muita repercussão, porque é um volume muito grande de dados, mas não é, talvez, uma das principais fontes de coleta de dados, principalmente para alguns tipos de dados, né? Para coleta de senha, não é tão fácil assim, a maioria das senhas são armazenadas de uma forma que você não consegue recuperar a senha original, como tem que ser digitada, né? A criptografia dela, ela é encriptada de uma forma que é num sentido único, você só encripta para comparar com o valor mascarado, você não consegue recuperar. Então, roubar aquela senha, por exemplo, não adianta, né? Cartão de crédito, é difícil também você roubar de um banco de dados, né? Tanto que as ferramentas que o Felipe apresentou tem mais a ver com geração, mas uma coisa que é muito comum é o phishing, né?
para roubar senha, para roubar dados de cartão, para roubar dados cadastrais, né? É aquele fraudador que para obter essa informação, ele tenta fazer você contar para ele. E, na maioria das vezes, a gente conta os nossos segredos, né? Inadvertidamente, mas conta. E o trabalho é mais dele parecer atrativo, ele parecer que é a pessoa certa que está falando contigo, e aí você embarca na dele. E aí o phishing não parece com isso, ele está mais para pesca de arrastão, né? Mas também não é um carinha sozinho, ele está se aproximando mais disso, a ideia é jogar no volume mesmo, jogar o máximo possível, e se ele pegar 1, 2%, ele está pegando muita gente, ele está mais parecido com pesca industrial, né? As pessoas, existem ferramentas na internet que ajudam o cara a montar o phishing e disparar ele. Isso é fácil de encontrar, tão fácil quanto comprar dados de cartão no Facebook, né? E a ideia aqui não tem muito o que proteger. O que precisa ser feito é ter um comportamento cuidadoso. O trabalho é muito mais de conscientização. Eu estava num evento do PCI há uns 3 meses atrás. O PCI é um órgão formado pelas principais bandeiras de cartões de crédito e que definem certas normas e certas práticas para que você possa processar dados de cartão de crédito. E eles fazem eventos regulares, e num desses eventos houve um comentário sobre a conscientização no phishing, né? Avisar as pessoas, alertar, cuidado com esse tipo de formato, esse tipo de informação, a gente não pergunta por e-mail, as empresas não terem essa prática de enviar e-mail para pedir informações sigilosas, porque aí o cliente não se acostuma com isso, quando ele receber, ele estranha, né? E esse trabalho de conscientização foi feito uma experiência por uma empresa de segurança, e eles passaram 1 mês fazendo a conscientização dos seus funcionários de como evitar o phishing. E a taxa de phishing deles caiu drasticamente. A taxa de captura, vamos dizer assim, do peixe, né? O phishing chegar e a pessoa cair. Ela caiu em 2 dígitos, quase 80%. Caiu muito. E aí depois eles passaram 4 meses sem fazer conscientização nenhuma, no mesmo público. E aí lançaram um teste de phishing. E aumentou e voltou para as taxas originais. Então, é puramente um trabalho de conscientização, para as pessoas lembrarem que elas podem ser vítimas. Basta isso. Isso já diminui muito o risco. Tem outras formas de lidar com isso, a gente pode falar mais na frente, mas é basicamente isso, é conscientização, não tem muito segredo, nem muita mágica, né? Mas não é só phishing. Tem as fotos no executável, que vão instalar um software na máquina, e é o tal do keylogger. É um outro jeito dele perguntar para você os dados, sem você saber, né? E de novo, o trabalho de conscientização. Aqui eu estou falando de causas externas, né, agentes externos tentando atacar você, mas eles não estão só atacando outros atores externos, eles não estão só atacando o seu cliente, eles estão vindo no seu funcionário, na sua loja também, para tentar pegar as credenciais dele para entrar no sistema administrativo da sua loja e fazer a festa, né? Então, esse cuidado também precisa se tomar dentro de casa, né? Porque ele depois tem várias coisas que ele consegue fazer. A gente vai ver alguns exemplos de ações que são tomadas por dentro da loja para facilitar a fraude de fora. E é aquela fraude que o sistema de antifraude dificilmente vai pegar, porque ela é uma compra legítima. Só que as condições não são legítimas. Essa que é a questão, né? É o outro tipo de fraude que a gente acaba não vendo e não prestando atenção nela. Então, keylogging é muito parecido com phishing, né? Só a maneira de capturar os dados que é diferente. A isca é aquele software que vai trazer o cavalo de Troia que vai trazer a ameaça para dentro do computador do usuário. Antivírus dentro da máquina, dentro das máquinas da empresa, para evitar o roubo de credencial do seu sistema administrativo,
E conscientização. E tomara que os seus clientes se conscientizem também, né? Outra coisa comum, às vezes você não está... Isso é uma coisa interessante. Às vezes o cara usa a sua loja para testar cartão. Ele tem um volume enorme de cartões e ele começa a usar a sua loja para testar cartão. E ele vai fazer compras pequenas, baratas. Não está nem interessado em receber. Aí você fala, então não tem risco para mim. Só é chato. Aquele monte de pedido. Não tem risco. A gente teve um cliente que, às vésperas da Black Friday, a loja dele, alguém estava começando a tentar usar a loja dele para testar cartão com compras baratas. Ele tinha produtos muito baratos para isso. E aí o adquirente percebeu esse comportamento e simplesmente suspendeu a conta dele. Agora ele não conseguia mais vender. Então, o teste de cartão não foi para usar o cartão para fazer uma compra fraudulenta, mas atrapalhou o negócio dele. Porque ele parou de vender e ele levou um bom tempo, ele ficou mais de um dia sem conseguir processar cartão de crédito. Felizmente, a gente guarda esses cartões quando a venda, quando a resposta do adquirente não é definitiva e para retentar. E a gente retenta por mais de um dia. Recuperar a conta dele a tempo antes da gente começar a desistir das retentativas. Mas ele podia ter perdido aquelas compras. Dependendo do prazo de entrega dele, ele pode ter um outro problema, que é de imagem. Ele não vai conseguir cumprir o prazo que ele prometeu e tal. Então, é interessante você ter ferramentas para evitar esse tipo de coisa, para se proteger disso. A gente, por causa do volume, por exemplo, de compras, esse monte de lojas transacionando com a gente, é relativamente simples a gente perceber esse padrão de teste de cartão, e aí a gente começa a criar mecanismos, e aí vem o interessante, né? Você começa a brincar com o fraudador do jeito que ele brinca com a gente. Eu não vou negar essa compra. Eu não vou dizer para ele, não valeu, né? Eu não vou dar uma resposta rápida para ele. Boa parte do combate à fraude é tentar diminuir a eficiência como uma indústria de fraude, de fazer dinheiro, como uma máquina de fazer dinheiro. Então, eu começo a não responder a ele rápido o suficiente para valer a pena ele usar essa loja para fraudar, para testar cartão. A resposta vai chegar daqui a muitas horas, vai chegar no dia seguinte. E aí, o que eu faço com isso? Se eu faço positivo, eu não atrapalho quem está comprando. Só vai demorar um pouquinho mais a aprovar a compra dele, eu segurei ele e represei. E se é o fraudador, ele desiste da loja. Então, as soluções às vezes são muito simples, a gente não precisa de nada muito mirabolante. Do mesmo jeito que ele não usa ferramentas mirabolantes, a gente também não precisa de soluções mirabolantes para resolver o problema, né? A outra fonte de fraude externa é a própria compra fraudulenta, né? É o cliente comprando, e aí sobre isso o Felipe falou muito melhor do que eu, e eu nem vou me meter nesse assunto, mas eu vou me meter num ponto dele, que tem a ver com os números que ele falou, com os percentuais. Né? Ele falou que o percentual de tentativa de fraude no Brasil é em torno de 3,5%. Isso varia muito dependendo do mercado. Alguns mercados chegam a números de 2 dígitos, outros é quase zero. Isso varia bastante. Isso é uma média bem grosseira. Mas vamos trabalhar com ela. E pensa na maioria das pessoas que vendem produtos físicos, que têm que ser entregues, pensa na margem disso, do produto, da venda. E aí pega essa margem, bota os custos fixos, o custo operacional e pensa na rentabilidade. E vê se ela é muito maior do que 3,5%. É importante fazer essa conta com carinho. Dificilmente vai ter um mercado em que não vale a pena você integrar um sistema de antifraude na sua loja. Você tem que estar num mercado muito específico, com um risco muito baixo, para não valer a pena o custo do antifraude. E esses são muitos... Normalmente, você está falando talvez aí de uma empresa de serviço, que vende um serviço recorrente e tal, e que está entregando sempre, e se perceber um problema, ele corta o serviço e não está tomando mais prejuízo. E aí não vale a pena fraudar, e mesmo assim ainda tem um pouquinho.
mas aí pode ser que vale a pena. Aí que eu convivo com esse risco. Né? E aí chega um ponto que eu começo a ver, bom, eu vou contratar um sistema de antifraude. E aí a minha conta é, até onde vale a pena eu aceitar o risco para, junto com o que eu pago para o fornecedor de antifraude e mais o risco de fraude, essa venda voltar a valer a pena meu negócio continuar sendo rentável. E aí aquela história, eu não vou negar, eu não vou tentar zerar minha fraude, eu vou juntar o risco dela com o custo do sistema de antifraude, aí eu chego no ponto ideal e beleza, é aqui que eu vou trabalhar. Né? Dificilmente não vale a pena fazer isso. Então, protejam-se sim, porque 3,5% na margem é muita coisa. Né? E agora a gente começa... E aí entra o outro lado. Agora eu vou falar de agentes internos. Tá? São fraudes que... Não necessariamente os agentes são internos. A fraude ela vem de dentro para fora da loja. Tá? E, às vezes, envolvendo agentes internos, às vezes aquele agente externo que comprometeu uma credencial e tudo, e conseguiu acesso ao seu sistema administrativo. Tá? Uma coisa que é comum, e em eventos massivos, isso se torna mais comum. E eu vou te dizer por que se torna mais comum. É pelo mesmo motivo que a fraude do dia a dia acontece nos horários de pico do e-commerce. Porque é mais fácil de se esconder na multidão. É mais difícil, no meio de um monte de bolo de venda, no volume, você acha, essa venda aqui está esquisita, esse cara é estranho. Não, tem muito pedido para você olhar visualmente, você precisa de ajuda de software, por isso que os sistemas de antifraude estão aí. Né? Do mesmo jeito, esse tipo de fraude aqui acontece, por exemplo, em eventos massivos. É aquele cara que já vi isso acontecer com funcionário da empresa fazendo isso, já vi isso acontecer porque alguém entregou a credencial para alguém de fora. Manipulação do preço. O cara combina um determinado horário e fala, ó, tal hora eu vou baixar o preço desse produto para tanto, você compra e eu boto de volta no preço normal. Isso é fraude também. Qual o sistema de antifraude que vai pegar essa fraude? Isso aí eu tenho que estar atento à minha operação. Eu tenho que estar de olho no que tá, em como minha loja está. Né? E para identificar esses pontos. E até criar mecanismos para lidar com isso depois do fato ocorrido. Né? Criar processos para lidar com isso para as pessoas... eu conseguir, de repente, me recuperar dessa ação. 2, eu tomar uma atitude contra quem fez isso para inibir os próximos. E, de novo, não tem muito o que fazer em relação a isso. Existem maneiras, dependendo do tipo de ação, de você monitorar o seu sistema e criar alertas. Isso é uma coisa que a gente tenta fazer muito com os nossos clientes. Né? Então, se você tem condições de criar mecanismos para monitorar automaticamente, identificar padrões estranhos, evitar determinadas alterações de condições comerciais muito bruscas, ou alertar quando elas acontecerem para alguém olhar, ver se é legítimo ou não, é muito importante, porque se não for assim, você vai se perder no volume. Você pega o volume de venda de uma Black Friday e no meio daquele bolo você não vai achar aquela venda se você não estiver monitorando especificamente isso. Tá? Isso vale para preço diretamente, isso vale para uma promoção. Criar uma promoção específica, às vezes para um usuário específico, cria aquela promoção, depois joga ela fora, depois da compra feita. Né? Outra ação que é meio comum. Quantas vezes você faz promoção para um perfil de usuários específico? Meus clientes VIP vão ganhar 15% de desconto, 20% de desconto na venda. E aí você pega e traveste um comprador, de novo, um funcionário mal intencionado, um prestador de serviço mal intencionado, ou alguém que comprometeu as credenciais via phishing, via keylogin do seu sistema administrativo, e vai lá e coloca o fraudador inclui naquele cluster de clientes. E aí agora ele consegue ter acesso a todas as condições especiais que normalmente ele não teria. Né? E acontece coisa do tipo, tem gente que compra barato, faz isso, vive de comprar barato
e depois monta uma lojinha para vender um pouco mais barato que o mercado e ganhar um pouquinho em cima, né? É aí que a fraude começa a valer a pena. Então, você monitorando, evitando que isso aconteça, você faz que não valha mais a pena, e aí o índice de ocorrência diminui muito. E é basicamente isso. Zerar vai ser difícil, mas diminuir o nível de ocorrência dessa gama de oportunidades, né, que a gente tem. Essa é uma situação que aconteceu a primeira vez há uns 3 anos atrás, com um cliente nosso. E esse foi especificamente com o usuário interno. E aí depois eu acho que a notícia se espalhou e mais gente começou a tentar fazer. Mas depois da primeira a gente começou a criar ferramentas para, de novo, monitorar essa situação e evitar. É quando o cara entra no sistema e manipula a configuração do sistema de antifraude por um determinado período para abrir caminho para o parceiro dele de fora fazer a compra. Né? Então ele vai lá e desliga o sistema de antifraude. Eu desligo o mecanismo que faz passar pelo antifraude. Essa compra é fechada. Depois que o pagamento é aprovado e a compra é aprovada e está pronta para manuseio, ele liga o antifraude de novo. E aí essa compra não vai ser analisada. O fraudador tem uma facilidade maior para dificilmente, provavelmente isso só vai aparecer quando vier o chargeback. Dependendo do seu prazo de entrega, você já foi. Né? De novo, como eu evito isso? Monitorando. Aquelas conscientizações para evitar comprometimento de credenciais e monitorando. Monitorando para perceber. Tipo, alguém desligou antifraude na loja. Agora. Quem foi? Foi o usuário tal. Tá, vou lá, ligo e vou usar. Fulano, o que aconteceu? Fui eu, não fui? Foi ele? Foi alguém que pegou as credenciais dele? Aí vai investigar. Mas, e também é coisa que acontece. Não sei se você já tinha ouvido falar disso. Pois é. Um outro caso interessante, que é o sequestro da loja. Né? O cara que conseguiu as credenciais, sequestra a sua loja, deixa ela vender ou tira do ar. Às vezes deixa vender, mas deixa você acessar mais nada. Mexe nos acessos, e cobra para te entregar de volta. Às vezes ele não tem nem como te entregar de volta. Mas você não sabe, apavorado, paga para ver. Né? De novo, isso está diretamente ligado e dificilmente acontece de outra forma. O hacker invadiu meus servidores Não, normalmente é comprometimento de credencial. E eu vou bater nessa tecla muitas vezes aqui, porque é a ação mais simples que a gente pode tomar para se proteger desse tipo de fraude. Né? Normalmente está ligado a isso. O cara tem acesso às credenciais, entra na loja, remove o acesso de todo mundo ou tira a loja do ar e manda a mensagem de resgate pedindo dinheiro. Normalmente ele pede alguma criptomoeda, Bitcoin, alguma coisa assim, que é mais difícil de traquear, para você pagar ele. O tempo todo a gente estava falando de ações que estão ligadas a roubo de credencial. Né? Roubo de credencial para esses ataques que vêm de dentro e roubo de outros dados através de phishing, keylogin, tudo. Mas agora eu vou falar especificamente do roubo de credencial, porque existem outras formas, além de se proteger, além da conscientização, você tentar fazer com que a credencial roubada não seja suficiente. E aí você começa, de fato, a se proteger. Né? Você procurar mecanismos alternativos de autenticação. Né? E essa figura eu escolhi porque quando a gente fala de métodos alternativos de autenticação, o cara pensa, biometria, vou ler minha íris, quantas rugas tem na minha testa, né? Mas não precisa nada disso. Eu vou falar de uma experiência só para ver como, às vezes, é só sair um pouquinho de dentro da caixinha e pensar um pouquinho diferente, que você acha maneira de identificar o cara sem precisar criar alguma coisa que possa ser roubada.
Em 2014, a gente lançou o Smart Checkout na VTEX. Todo mundo estranhou. O que é o Smart Checkout? O Smart Checkout é um checkout que você não cria senha, nem para fazer a segunda compra. Pô, mas como é que isso acontece? Tem uma forma, a gente pensou numa forma de fazer isso de um jeito seguro, e que, na verdade, a gente percebeu que mais de 98% das pessoas não precisam de senha porque elas não precisam ter acesso aos dados dela para a segunda compra. Elas não querem mexer em nada. Mais de 98% das vezes ela compra para o mesmo endereço, com o mesmo cartão, é a mesma pessoa comprando, dificilmente ela muda alguma coisa. E, de fato, você só precisa da senha para ter acesso aos dados. Se você não precisa acessar os dados, porque você não precisa alterar nada, em princípio você não precisa da senha. A gente pode conversar sobre ele em detalhes depois e tal, mas o que eu quero dizer é que é simples assim. O que isso fez com os nossos clientes? A gente recentemente teve alguns casos de roubo de credenciais por phishing e keylogin em vários e-commerce grandes no Brasil, inclusive. Né? Essa notícia se espalhou aí pela internet esse ano. E a gente foi olhar, a gente tem alguns clientes grandes e nenhum dos nossos clientes estavam na lista. Pô, mas por que a VTEX, o que a VTEX tem para se proteger e tal desse roubo? Não tem que roubar. Não tem a senha para ser roubada. Você vai fazer phishing do quê? Né? E é simples assim. Então, esse é um exemplo, mas se a gente para pensar, a gente encontra mecanismos alternativos para identificar o usuário e, quando necessário, sem precisar recorrer a tecnologias mirabolantes e tudo. Às vezes é só a maneira de tocar o processo. Né? Então, isso é uma forma de evitar isso. A outra, mais simples, é você ter mais de um fator de autenticação. Mais de uma coisa protegendo. Você ter a senha dele, mas você ter alguma coisa que é variável, que precisa ser usada para complementar a senha. Mais ou menos como o seu banco, que pede para você entrar com o token, né, para efetivamente autenticar. Isso é mais útil no lado do consumidor, para proteger a senha do consumidor, é mais complicado. O consumidor, a maioria não é versado, a maioria não é fluente com tecnologia, ele vai se enrolar. Não tenta fazer isso com o consumidor final. Né? Faz isso com o seu usuário interno. Pode ser o token, o segundo fator pode ser um token enviado por SMS, pode ser um token enviado por e-mail, pode ser um token físico, pode ser um token por software, mas faz isso. Porque se alguém roubar a sua credencial, ela não é suficiente. E, por exemplo, esse é um modo alternativo de autenticação que não exige nenhuma grande tecnologia mirabolante e vai te proteger. Né? A ideia do Smart Checkout é exatamente isso. A gente gera uma senha na hora, que é quando ele precisa, que é 2% das vezes, e manda para ele, só que a gente não pede a primeira senha, a gente só tem essa variável. Né? Então é basicamente isso. Proteger as credenciais é mais ou menos aquela história. Todo mundo sabe que não pode compartilhar escova de dente, né? Todo mundo evita compartilhar escova de dente. E aí todo mundo sabe então a ideia de compartilhar senha é pior que compartilhar escova de dente. Né? Não sei se é pior, mas todo mundo esquece que senha não pode ser compartilhada. E a gente compartilha sabendo ou não. Né? Então as suas credenciais são um ativo importante, para evitar esses tipos de fraude que estão em volta da compra fraudulenta. Né? Então protejam elas. E monitorem, fiquem de olho nesses fatos. Todas essas ocorrências que eu citei aqui foram coisas que aconteceram. E eu escolhi só coisas que aconteceram durante Black Fridays. Tá? Na hora que você não pode parar de vender. Na hora que isso vai dar mais prejuízo. Porque, por exemplo, na hora que o cara mexe num preço, numa promoção, para o fraudador comprar e deixa lá ela ativa por 20 minutos, quanto mais gente comprou por aquele preço, se olha o tamanho do seu prejuízo. Né? Então, ficar de olho, buscar o que quer que você use para manter sua loja no ar, qualquer que seja o software que use, buscar quais ferramentas ela te oferece para te proteger desse tipo de ação, para diminuir esse risco, para te manter informado e você conseguir reagir rápido. Essa é basicamente a ideia. Perceber o que está acontecendo e reagir rápido. E você já ter um plano de ação para, quando isso acontecer, o que eu vou fazer?
para não ter que pensar na hora. Se você tiver que pensar na hora, você ainda perde mais tempo e acaba fazendo besteira. Porque na hora que se apavora, você fecha a porta mais do que deve e aí você começa a jogar fora a compra legítima. Né? Bom, então, cuidado, só isso. Tomem cuidado, principalmente com as credenciais de vocês. Pô, foi um contraponto muito importante da Conduto, né? Foi uma coisa que é a entrada e a outra é a venda, né? Acho que vou convidar vocês aqui já para sentar aqui. Então, vem cá, chega aí. Alguém já tem alguma pergunta para eles?